Jesus nos abençoe. Muita alegria estar aqui mais uma vez. Nessa época em particular, para falar de um tema tão caro aos nossos corações, que é a valorização da vida. A valorização da vida, por si só, é prevenção de doenças físicas, emocionais. A valorização da vida é a profilaxia bendita que faz com que nós tenhamos esperança. E a esperança é do que trata a vida cristã, é do que trata a mensagem do Cristo. A esperança de um lugar melhor, a esperança de um sentido, um motivo pelo qual nós passamos pelo que passamos. Então, aqueles que estão conectados com a mensagem de Jesus, que sentem no corpo, que compreendem na alma essa mensagem, vivem em um estado de gratidão, um estado de esperança, que consegue transformar a realidade, por mais desafiadora que seja, em algo a ser compreendido, algo a ser aceitado. Mesmo que seja difícil, quase impossível, porque se entende a mensagem de Jesus, uma certa intuição de que algo está a nos ser ensinados, alguma coisa virá depois da tormenta. E essa postura deixa aquela pessoa que crê nisso com um estado emocional mais robusto para enfrentar os problemas da vida. Há 2 semanas atrás, eu me peguei profundamente angustiado. Uma semana antes de um evento de jovens, chamado COGEDEF, que é a Confraternização das Juventudes Espíritas do Distrito Federal, reunindo jovens de todas as regionais do Distrito Federal. Foi um dia maravilhoso, um sábado. Que dia bendito de ver tantos jovens rindo, se divertindo, falando de Jesus. Uma semana antes, eu acordei segunda-feira com uma angústia estranha. Mas essa angústia, ela era um pouquinho diferente, porque ela parecia que fazia parte das minhas preocupações cotidianas. Essa angústia foi crescendo ao longo do dia. Era um pensamento mais ou menos assim: meu Deus, quanta coisa por fazer, quantas dificuldades, quanta gente sofrendo. Eu não me sinto capaz de ajudar. Comecei a não acreditar que tinha um jeito de resolver. Era muita dor, e essa dor foi crescendo ao longo do dia. Quando chegou 6 horas da noite, pouco antes de eu ir para o meu grupo mediúnico, às 7h30, 6 horas, aquela angústia tinha crescido para um patamar de insuportável. Era uma sensação de vazio, era uma sensação de desesperança assustadora. E como foi crescendo sutil, eu confundia aqueles sentimentos com coisas que eu vivia, eu sentia. Então, médium há 35 anos, era para eu ter desconfiado que alguma coisa estava acontecendo. Mas nós médiums somos tolos na essência, né? Chico Xavier falava que médiuns erram, e ele era um dos que mais errava. Se Chico falava isso, quem sou eu para sair dessa situação? Eu sei que 6 horas da tarde, a angústia que estava no meu coração era tamanha que eu não queria levantar. A minha sensação era de pedir licença dos trabalhos federativos, era de sair de perto das pessoas, porque eu sentia que eu não só não fazia bem, mas sabendo tudo o que eu sei da doutrina,
Estando naquela condição, eu certamente faria mal às pessoas. Então, eu não sabia o que eu sabia. Na verdade, eu era uma fraude e isso precisaria ser corrigido. Eu tinha que me afastar, eu ia fazer um processo de desobsessão, eu ia ficar sozinho, eu tinha que voltar a estudar, enfim. Essa angústia era tamanha que veio com muita clareza: Senhor, me tira daqui. Eu não quero mais ficar aqui, já fiz o meu trabalho, já tive meus filhos, já ensinei tantas pessoas, já curei tantas pessoas, já ajudei dentro do possível na minha profissão de psicólogo, mas eu estou cansado de sentir essa dor que não passa. Eu quero ir embora, quero voltar para a pátria espiritual. E aí começaram a vir frases na minha cabeça, mas uma delas me acordou. Era assim: afinal de contas, eu não gosto tanto mesmo assim de ajudar as pessoas. Quando essa frase bateu na minha mente, eu fiz: hein? Não, peraí. Não. Se eu posso me definir, realmente eu posso estar doente, sofrendo, caindo aos pedaços, mas quando eu me coloco à disposição de ajudar alguém, eu me sinto vivo. Essa frase não é minha. Essa frase, aí meus irmãos obsessores erraram nessa frase. E aí nessa frase eu acordei e falei: tem alguma coisa errada. Eu levantei com dor no peito, com uma angústia, me arrastei para a comunhão espírita, entrei na minha sessão mediúnica e lá, eu não preciso dizer, foi uma aula sobre como a angústia e o desespero conseguem desconectar quaisquer pessoas, mesmo os religiosos, de si mesmo. Com muita humildade, Caibar Schutel se apresenta e mostra, numa fala muito bonita, que digamos que eu tenho uma abertura para aqueles pensamentos. A abertura para aqueles pensamentos que eu tinha era o desejo de ajudar e não me sentir forte o suficiente para isso. Não me sentia às vezes forte, nem útil. E Caibar falou assim: eu não preciso que você seja nada diferente de quem você é. Eu só preciso que você esteja aqui. Nós estamos aqui e precisamos que você esteja aí. É só do que precisamos. Foi isso que eles me falaram. Colocaram a mão no meu peito e retiraram a angústia em segundos. Toda aquela sensação de dor, de raiva do mundo que não ajuda os outros ainda, de pessoas que estão sofrendo. Não é possível que esses governantes estão vendo isso, não é possível que ninguém está se importando com crianças, com violências, angústias as mais variadas. Com uma mão amorosa, retirou, pum! E eu senti, voltei a ser eu mesmo, e a mesa mediúnica explodiu de manifestações, e meus irmãos puderam ser assistidos. E eu passei um tempo me perguntando: Senhor, por que eu senti aquilo? Como que eu pude sentir aquilo? E hoje eu tenho clareza de que era para falar aqui para vocês sobre esse tema. Desespero. É horrível. Não ter esperança, não ver além dos problemas, além da dor imediata, é muito desafiador. Porque o que pode dar um desesperado? Desesperado só pode dar para você o que ele tem: desespero, angústia. E o desespero vai se manifestar das mais variadas formas. Às vezes você acha que o desespero é uma tristeza. Não parece? Não lembra um pouquinho? A pessoa está desesperançosa, então ela está assim, ó. Não parece? Não necessariamente. O desesperado não acredita, ele não tem esperança da solução do seu problema.
Um desesperado pode ter raiva, sim ou não? Ele pode chegar para você bravo, ele pode ser chato contigo, ele pode ter um comportamento de crítica do sistema, ele pode ter um comportamento de isolamento ou de muita agitação. Quem tem esperança tem paz de espírito. Aquele que não tem esperança não tem paz de espírito. Essa frase merece um ó. Vou falar de novo. Quando eu falo, eu entono a voz, cruzo os braços e vocês fazem. Quem tem esperança tem paz de espírito. Quem não tem esperança não tem paz de espírito. Nesse lugar, vocês conseguem perceber que agora a gente está junto? Não é o desesperançado longe de mim. Eu também tenho muitas desesperanças. A pressão mediúnica que sofri tinha a ver com uma desesperança. Eu me conectei com um lugar de falar assim, meu Deus, tanta dor e eu não sei como tirar, não sei como ajudar. Eu me desconectei com a esperança do Cristo. Quem comanda o planeta é Jesus. Jesus não comete erros. E ninguém no planeta é capaz de vencê-lo. Ninguém é capaz de vencer Jesus. Jesus é persistente não porque ele é teimoso, é porque o amor que ele tem não deixa que ele te abandone. Então ele jamais desistirá de você. Todas as ovelhas confiadas pelo Pai, ele irá tomar conta, salvá-las. Então, essa regra, é dessa regra que nós nos desconectamos. Alguns não a sabem, outros, quando sabem, mesmo sabendo, esquecem de que, apesar de eu não ter controle sobre tudo, Jesus tem. Está tudo no tempo dele. Nós temos um arbítrio, a gente pode espernear, podemos ser rebeldes, mas a nossa rebeldia tem limites. E os limites são limites amorosos dados por Jesus e pela espiritualidade de luz que o acompanha. E nesse lugar, quando chega a hora dele retirar a sua desesperança, é extraordinário. O Evangelho é cheio dessas passagens maravilhosas. Afinal de contas, o que tinha Maria de Madalena senão desesperança? O que tinha Pedro senão desesperança? Maria de Madalena se prostrando a Jesus, não se sentindo digna, com o histórico de ser usada por muitas pessoas naquela sociedade extremamente sectária. O que ela fornecia para Jesus com aquele olhar dela era desesperança. Não tem futuro para mim. E Jesus, Ele não está nem aí para todas as nossas falhas. Ele quer a única luz que a gente puder colocar para fora. Ele olha o que nós temos, não o que nós não temos. E ele, focado no que nós temos, só ergue Maria de Madalena. Pedro, apertado, tinha pescado a noite toda, irritadiço, bruto. Jesus pede para ele jogar mais uma vez a rede. E lá vai ele, joga, meio que sem acreditar. A rede se enche e Jesus enche Pedro de esperança, porque ele olha e é o Messias. Paulo, angustiado numa estrada de Damasco, já tinha histórico de muitas coisas que aconteceram. O livro Paulo e Estevão demonstram o que passava pela cabeça dele, e é muito, muito mais elaborado do que nos apresenta o trecho do Evangelho. Ele está angustiado, pensando na perda da mulher que amava, pensando nos exemplos que os cristãos davam de coragem diante dos maus tratos,
começando a questionar se ele era um homem bom ou não. E aí ele estava assim, angustiado. A esposa que ele sempre sonhou tinha desencarnado, ele estava sem esperança. Jesus aparece para ele e ele tem aquela visão e o coração dele se enche de esperança. O que quer que eu faça? Jesus tem essa capacidade, todos os que ele passou e tocou, ele fornecia uma visão diferente daquilo que estava acontecendo. Pessoas desesperadas entram numa espécie de loucura. A realidade muda. Nós vemos dentro do transtorno depressivo, quando você vai conversar com alguém que está em transtorno depressivo, se ela tem uma experiência positiva, essa pessoa se sente culpada. Ela não se sente feliz. Então, muitos irmãos que eu conheço falam assim, fulano está triste, vamos levar ele para sorrir, fazer uma coisa muito legal. Aí você pega essa pessoa, vai lá e tem um dia maravilhoso, e ela ri e se alegra, e você acha que cumpriu o seu dever. Ela volta se sentindo culpada porque sorriu, porque a alma dela não tem esperança. Ela teve um momento de alegria, mas ela realmente acredita que os problemas da vida dela não cessarão. Ela realmente acredita que ou ela é causa, ou ela é vítima de coisas que estão acontecendo e que não há nada que ela possa fazer. Muitas vezes coloca para os outros, e em geral é assim que acontece, coloca para os outros a responsabilidade das dores da vida. Governo, minha família, meu cônjuge, meus filhos, eles não mudarão. E essa visão de não mudança, essa visão de coisa estática, essa visão de não tem jeito é assustadora. Principalmente quando nós começamos a olhar para nós e acharmos que nós não temos capacidade de fazer nada para mudar. Diante de um cenário que não muda e de um eu que não é forte o suficiente para mudar, a mente começa a criar alternativas. E uma alternativa psicológica é a fuga, a outra alternativa psicológica é a raiva. Muitas pessoas vão ficando irritadas. Eu gosto de falar que enquanto está irritado, está bom. Está brigando comigo, eu falo, que bom que eu não sou surdo. Está falando alto, está falando alguma coisa. Eu fico muito mais preocupado quando para de falar. Porque quando para de falar, a alma já tentou, já avançou e cansou. E aí começa a voltar contra si mesmo. E esse lugar é o lugar mais assustador, sobretudo quando nós vemos se isso se mantém por tempo suficiente, começam a vir ideias de não existência. Apesar de já ter falado com muitas pessoas com ideações suicidas, vivenciá-las foi um exercício de humildade. E por isso que eu comecei a falar sobre essa experiência que os mentores do meu grupo espiritual permitiram que eu tivesse. Para que eu pudesse falar como é assustador você olhar para o dia seguinte e não ver nada de luz, mesmo que você chegue até esse dia. Quando nós estamos cansados, a natureza nos ensina. Você trabalha o dia inteiro, você fica cansado e aí você descansa. E o seu corpo se recupera. E ao se recuperar, você está pronto para o segundo dia de trabalho. Descansar é o segredo. É importantíssimo descansar para continuar. Aquele que não descansa
Não tem condição de continuar com a mesma performance e continuar fazendo os trabalhos que estão fazendo. E o desesperado é aquele que não descansa a alma, não descansa a mente do problema. O problema fica ativo o tempo todo, sem solução. O desesperado usa o maior poder que ele tem contra ele mesmo. Ele cria um Deus que não o ama. E ao criar esse Deus, que é o problema, que não o ama, olhando para ele, ele começa a estabelecer algo parecido com uma veneração. Olha para o problema como se o problema tivesse vida, força, como se ele fosse insolúvel, como se nada pudesse ser feito. E aí eu estou dando energia para esse Deus. Eu estou usando o inverso da lei de adoração, adorando problemas. E quem adora problema, quem adora o Deus entrega aquilo que ele é. Eu adoro o problema e o problema entrega desesperança, desespero. Jesus, na sua sabedoria, traz a passagem em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Olha como é sagaz, olha como é inteligente. Ele fala ao trabalhador físico, mas ele também fala 2000 anos à frente a nós que estamos com problemas emocionais e psicológicos. Ele fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu refleti bastante nessa passagem, porque Jesus, ele apresenta uma solução. Cola em mim, vou falar na linguagem, vou atualizar a linguagem. Cole em mim, que em mim está fácil. Eu sou manso e humilde de coração. A mansuetude e a humildade enfrentam o seu desespero. Você vai descansar se abrandar o coração e ser humilde, compreende. Mansuetude e humildade é o que falta ao desesperado. O inverso da humildade é o orgulho. O desesperado está cheio dele, por incrível que pareça. Porque ele acredita que a dor que ele tem é maior do que as dores de outras pessoas. Ele acredita que aquilo que ele está vivendo é uma coisa insuportável. E nesse lugar ele se distancia das outras pessoas. E quando você se distancia, você fica só. E o desesperado fica cercado de solidão. Quanto mais orgulho, mais solidão, mais silêncio, mais afastamento. Ninguém vai me entender, ninguém consegue me ajudar, não tem jeito, e se distancia e se separa dos seus e vira aquela ovelha separada. Mas Jesus te encontra, Jesus vai atrás de você e Ele vai pedindo que você seja humilde. Meu filho, em vez de você imaginar que a sua dor é a maior do mundo, vem comigo, vamos ver a dor de outras pessoas. A doutrina espírita vai explicar que um remédio extraordinário para o desespero é a caridade. Ajudar mesmo alguém, investir na felicidade de outra pessoa. Eu não consigo ser feliz? Meu filho, paciência, seja humilde, seja manso, invista na felicidade de outro. E essa frase é o inverso do que nos pedem
no mundo moderno. O que nos pede a materialidade é que se você está feliz, se você está infeliz, vai ser feliz, vai fazer as coisas do mundo, vai ganhar coisas, experimentar coisas, ok? Faça uma festa. A materialidade é que vai te trazer felicidade. Jesus deixa claro que o alívio, o descanso da alma não está nas coisas do mundo, mas está na mansuetude e na humildade. O que o humilde faz? Enquanto o desesperado transforma o problema no seu Deus, o humilde coloca todos os problemas abaixo do Deus que ele acredita. O humilde tudo aprende, tudo pode ensiná-lo. O orgulhoso, não. Então, aquele que é humilde se coloca na posição de falar: eu não estou bem. Ele não aparenta, ele não quer ser algo que ele de fato não é ou não está sentindo. Ele se conecta com uma verdade profunda. Tenho a idade que de fato tenho o tamanho que de fato tenho, sei o que de fato sei, não sei o que eu não sei. Se eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Pedir ajuda é metade da solução do problema. E o desesperado tem dificuldade nesse ponto. Ele precisa do nosso olhar. Ele precisa do olhar de quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e um coração de sentir. O desesperado não vai falar, mas ele vai demonstrar. Ele vai demonstrar, às vezes, de formas que te irritem. Ele vai demonstrar, porque o que pode dar ao desesperado? Desesperança. A quem? A você, que está perto dele. Então ele vai ser rude, ele vai tentar te afastar, ele vai ter um monte de comportamentos que são comportamentos que, no fundo, podem irritar você. E se você ficar irritado, a desesperança vence. Se você ficar irritado, você compra o desespero, você perde a esperança de que aquela pessoa será seu irmão um dia, de que aquela pessoa vai ficar bem, de que aquele é seu irmão e que Jesus toma conta dos dois. Quem crê nisso não se desespera e também não se irrita, fica manso. Mansuetude não é ser bobo, mansuetude é uma paz de espírito e uma firmeza de caráter. Uma pessoa que possui mansuetude diz, na frente de um exército, recebe uma batida na barriga, abaixa, levanta, olha no fundo do olho e fala: não tenho nada contra você, faça o seu trabalho e eu faço o meu. Quem fez isso foi Gandhi, na frente de um exército, demonstrando o que é mansuetude. Mansuetude demonstrou Jesus ao ser arrastado a carregar um madeiro. Ele não se nega a fazer as coisas, mas com firmeza, nunca perde o olhar. Mansuetude é ser agredido e olhar para o seu algoz e falar: se eu estou certo, por que me bates? Se eu estou errado, por que me bates? Veja que mansuetude não é covardia, jamais. A pessoa que é mansa em Cristo tem uma firmeza, ela não vai sair dali, não vai abandonar, nem abandona você, nem se permite ser abandonado. O jeito de enfrentar a desesperança, humildade e mansuetude. Preciso de ajuda. Reconheço que não é sendo violento, que não é me debatendo que eu vou conseguir me livrar dessa desesperança. A humildade te coloca a rezar para o Deus certo. Seja o que for, não existe problema maior do que o Deus que te ama. E quando você crê nisso, sim, você tem a vacina
contra a desesperança. Todas as passagens de Jesus nos levam a crer num poder superior, num poder maior, algo que nos ama, numa paternidade divina, numa destinação à felicidade. Mas às vezes, ao longo da vida, nós ou não fomos educados ou perdemos o norte. E é muito importante que nós saibamos reconhecer quando isso acontece. O primeiro exercício que eu gostaria que vocês fizessem com vocês é que vocês pensassem se em algum momento vocês perderam a esperança em algo ou alguém. Busquem na memória. Às vezes as pessoas perdem a esperança no país, nos governos, perdem a esperança na saúde, perde a esperança na modificação de um ser. Reconheçam. É bom ou é ruim? Percebe que quando a gente se conecta com a desesperança, ela é mais fácil? É como se eu desistisse de lutar. E agora eu quero que vocês pensem se esse sentimento não gerenciado, crescendo no coração de vocês, avançando para outras dimensões da vida, avançando para tudo o que você pode fazer na relação familiar, avançando sobre tudo o que você pode ser no futuro. Essas pessoas, quando chegam neste momento, se não tiverem um olhar, uma fala, um ambiente para acolhê-las, elas podem enlouquecer, perder a noção da realidade e num átimo de exercício de ação, colocarem a vida a termo. Eu vim para cá hoje convidar vocês a entender, a se colocar no lugar daqueles que têm desesperança. Todos nós já passamos por isso. E algumas pessoas têm isso crescendo ao seu lado. Ela às vezes está rindo, se agitando, às vezes ela está com raiva, às vezes está brigando, às vezes ela está triste. Não importa. Todos os comportamentos merecem Jesus. Todos os pensamentos merecem Jesus. Jesus pede um jeito certo de você tirar o cansaço de alguém, é sendo manso e humilde. O jeito certo de ficar prostrado ao lado daqueles que sofrem é sendo manso e humilde, é se conectando, é trazendo o jugo da pessoa, trazendo o fardo da pessoa sobre você, sendo manso e humilde. E isso me faz lembrar do poder que nós temos de aliviar as dores uns dos outros. A doutrina cristã é a doutrina da esperança. A demonstração dessa esperança veio por meio da doutrina espírita. Quantas mãezinhas foram salvas pelas cartas de Chico Xavier? O quão é alentador saber que aquilo que passo hoje não é condenação, é apenas uma instrução da espiritualidade. Que não tem nada que está acontecendo comigo ou que aconteceu, por mais difícil que seja, que não tenha tido um olhar amoroso dos mentores que planejaram a minha encarnação, e que eu a qualquer momento posso me vincular com o eu superior. A qualquer momento aquilo que está me levando para um lado pode ser revertido para outro lado, se eu tiver esperança. A doutrina espírita apresenta que não há nada, nossa destinação é claramente a felicidade. Mesmo aqueles que estão nas condições mais desafiadoras, mais abjetas, são filhos de Deus, seus irmãos de caminhada. Jesus não abandonará ninguém. E aí, nesse lugar, nós podemos sim ficar ao lado dos que sofrem e falar: Jesus
Já vi isso, vejo muitos meus irmãos evangélicos falando isso. Jesus tem um plano para você. E nós espíritas realmente sabemos disso. Jesus tem um plano mesmo para todos nós. E eu posso ficar frente a frente com aqueles que sofrem e falar: não temas, tem bom ânimo. Por mais difícil que seja essa situação, ela tem solução. Por mais difícil que seja essa condição pela qual você passa, mesmo que nessa vida não se resolva, se resolverá numa outra. Eleva o pensamento a Deus, entrega o seu espírito a Jesus, observa o manancial de luz que existe, abre os olhos daqueles que sofrem, deixe-os ver que nós somos feitos de matéria estelar, de que o Sol emite fótons e eles regam o verde do planeta, os animais se alimentam dele e de repente toda essa luz vem para nós pelo nosso alimento. Façam-os ver de que tudo é progresso. Exemplifique no seu coração, abra os olhos a si e aos outros, de que é da natureza de todos nós sermos irmãos, de que a vida é uma grande lei de justiça, amor e caridade, que não há vítimas e que carrasco nenhum vai ficar isento dos atos que fez. Que nós não precisamos tomar a justiça sobre nós, porque nós, como humanos, temos poucos instrumentos de justiça. Às vezes chamamos de justiça a violência, às vezes chamamos de justiça a prisão. Deus tem a reencarnação. Troca os papéis, coloca você naquele lugar. No lugar de onde você quebrou, você retorna. No lugar onde você sujou, você vai limpar. No lugar onde você machucou, você vai curar. É infinita as formas de justiça divina. Eu não preciso tomar conta para mim destas ações, atividades. Então eu não preciso olhar para o mundo como se o mundo fosse ruim ou injusto. Eu não preciso olhar para as minhas dores como se elas fossem ruins ou injustas. Elas são presentes de Deus para me melhorar. E quando eu tomo para mim essa verdade e ela faz sentido no meu coração, aí eu estou pronto para olhar para o meu irmão e perguntar: e aí, como que você está? No que eu posso ajudar? E você vai estar pronto para receber dele a verdade, alegria ou tristeza, luz ou trevas. E filtrá-la como médiuns que todos somos, aquilo que recebemos, nós filtramos para devolver melhor do que recebemos. Isso é o conceito de caridade. Filtrarmos uns aos outros à luz de Jesus. Que tudo que chegue até você, a partir de hoje, essa semana, possa sair melhor do que chegou. Que todas as pessoas que vão passar por você possam sair um pouco melhor do que chegou. E assim sendo, vocês são instrumentos da esperança. Porque o desesperado perdeu essa conexão. Que Jesus possa fortalecer o coração de vocês. Que a espiritualidade que agora nos assiste, às vezes tocados de uma dor, uma angústia, saibam, todos os espíritos que aqui se encontram, um dia estiveram no lugar de vocês. E estão hoje servindo e ajudando. Então, muitos dos que hoje sofrem, amanhã serão professores, apoiadores. Serão aqueles que irão filtrar as dores dos que não conseguem. Que Jesus abençoe cada um de vocês, hoje, agora e sempre.